28 de abril de 2022, esta é a quinta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Nós vamos meditar a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Esta frase que saiu dos lábios de São Pedro apóstolo deve adentrar o nosso coração e deve reger as nossas atitudes e as nossas escolhas. Meus queridos, nós estamos vivendo num mundo que a cada dia se seculariza mais, a cada dia se submete mais a um relativismo desenfreado. Nós estamos vivendo num mundo, num século, onde a religião a cada dia passa a ser mais perseguida, onde o ser cristão já não faz mais sentido, já não cabe no seio social. E diante de todo esse contexto, da nossa sociedade, muitas propostas nos chegam, muitos novos jeitos de viver se nos são apresentados. Muitas coisas começam a entrar nos nossos próprios lares, por meio dos nossos familiares, por meio de pessoas que nós amamos ou estimamos. E diante de todos esses acontecimentos, nós temos de dar uma resposta às provocações do mundo. E a resposta que cabe a um cristão é exatamente esta que saiu dos lábios de Pedro. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O mundo de hoje quer incutir nas nossas concepções, nós enquanto cristãos, que cada um tem a sua verdade, que o importante é viver pacificamente, que cada um não pode se meter na vida do outro, que cada um deve aceitar o outro, que ninguém pode expor mais sua opinião, que o cristianismo não pode ser mais exposto de maneira pública. Isso nós não podemos aceitar. Porque é preciso obedecer
a Deus antes que aos homens. Nós estamos em 2022. Por exemplo, este ano é um ano das eleições. E esta frase deve reger nossos corações diante desse acontecimento também. Apoiar aqueles que de fato trazem um valor predominantemente cristão, a família, os bons costumes, a moral cristã. Ah, mas coisas de religião não devem se misturar com a vida social, religião não deve se misturar com a vida do dia a dia. Isso não é verdade, meus queridos. Porque nós não somos convidados a sermos cristãos somente enquanto estivermos no limiar de um templo. Nós não podemos ser cristãos somente quando estamos envolvidos dentro de uma assembleia, dentro de uma igreja. Nós somos convidados a sermos cristãos lá no trabalho, quando começam a surgir comentários ou brincadeiras, ou sátiras cristãs, ou degradações, ofensas à religião cristã, aí nós somos convidados a sermos cristãos e não aceitarmos sermos obedientes a Deus e não nos encurvarmos diante das perseguições, mas defendermos o nome de Jesus até o fim, nem que custe a nossa vida, que é o que fizeram os apóstolos. Todos eles, exceto João, foram mortos, porque foram fiéis ao nome de Jesus até o fim, independentemente das consequências. E às vezes nós afrouxamos. Quando vem alguém com uma conversa esquisita, a gente tem a falsa modéstia, né? Dizendo, melhor eu ficar quieto para não ter conflito. Só que as ideologias pagãs, elas se manifestam. Elas fazem barulho. Elas nos atropelam, elas nos invadem, elas nos incomodam. Por que não nós também não falarmos o que nós pensamos? Se alguém chega e invade a minha privacidade, no quesito da fé, no quesito da espiritualidade, eu também tenho o direito de colocar o que eu penso. Quem não quer ouvir o que eu penso também não pode me invadir. A nós cristãos cabe um pouco mais de ousadia e de coragem para defender o nome de Jesus no mundo que a cada dia se afasta de Deus. Os apóstolos defenderam a palavra e a experiência que eles fizeram com Jesus bravamente. O texto de hoje diz que os sumos sacerdotes, os chefes da religião judaica, queriam matar os apóstolos, mas os apóstolos não se intimidaram. E nós, muitas vezes, nos intimidamos. Nós negociamos os valores cristãos com os valores pagãos, com uma moralidade baixa. Ah, nós temos que acolher todo mundo. Ah, nós também, às vezes, temos os nossos pecados e a gente vai usando essas desculpas para não anunciar a verdade. Não importa se eu ainda não vivo a palavra de Jesus nisso ou naquilo. Eu não posso afrouxar diante das situações que querem derrubar o que eu creio. Mesmo que eu não viva. Mas eu não posso permitir que derrubam o que eu creio. Que nós nos revistamos, meus queridos, de ousadia, de coragem. Porque nós defendemos tantas coisas. Mexe com o dinheiro de uma pessoa que é católica. Saqueie os bens de uma pessoa que é católica. A pessoa se enfurece. Agora fala mal da religião. Ah, vamos ficar quieto para não criar conflito. Isso é covardia. Não tenhamos um sentimento, uma postura covarde diante das provocações do mundo. Sejamos ousados, como os apóstolos foram. Pedro e os apóstolos, um exemplo para nós.
É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Que esta frase de São Pedro apóstolo seja a nossa frase diante das provocações do mundo. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.